Eu propus esse texto porque, além de ser um texto atual, né, que traz o contexto do que a gente pensa no campo das pesquisas do cotidiano, a partir de referenciais que estruturam esse campo, mas também de referenciais que informam a perspectiva específica, né, com a qual eu trabalho dentro desse campo também histórico de formação, né, assim, muito articulando as pesquisas com os cotidianos, as discussões no campo das novas epistemologias. Como é que, a partir desse lugar, eu venho pensando o meu grupo de pesquisa, que ele é formado em sua grande maioria, por professores da educação básica das redes públicas, como é que a gente vem pensando a experiência pandêmica e os saberes docentes produzidos e mobilizados nessa experiência para produzir, vamos usar o termo campo, né, para pensar, praticar currículos, né, e como é que, do ponto de vista metodológico, as narrativas vêm sendo um caminho que viabiliza conhecermos essa produção, os seus contextos, e pensarmos a partir desses cotidianos, são inspirados por esse cotidiano, os possíveis dos currículos, os possíveis da formação dos professores. Então, uma coisa importante também eu falar para vocês entenderem um pouco o modo que eu abordo as discussões do texto, é que eu penso a formação dos professores sempre na interface com a produção dos currículos no cotidiano. Esteja falando da educação básica, dos currículos produzidos pelas professoras em atuação na educação básica, esteja falando do ensino superior, dos currículos produzidos com os estudantes de licenciatura, nos cursos de formação de professores, de modo também como é que esses currículos produzidos no cotidiano da escola básica e do ensino superior provocam pensar as políticas de governo voltadas para o currículo da educação básica e da formação de professores. Né? Então, é nessa interface aí que as minhas reflexões e as discussões que nós fazemos no grupo Diálogos Escolas e Universidade caminham um pouco. Bom, nessa direção também eu queria falar um pouco para vocês do trabalho do grupo. É um trabalho que se articula no tripé ensino, pesquisa e extensão, onde a nossa extensão ela é, digamos assim, o carro-chefe do nosso trabalho, porque é através dela que a gente consegue manter um vínculo efetivo, né, com as escolas, com os professores em atuação, né, nas escolas, e, de algum modo, fazer circular as contribuições daquilo que a gente produz, né, com as nossas reflexões, com as nossas interrogações na pesquisa, no espaço-tempo da formação continuada através do projeto de extensão. Também a partir desse espaço-tempo da formação continuada, né, do projeto de extensão, que além de tornar possível produzir, né, através das narrativas docentes que se fazem nas rodas de conversa com os professores de educação básica, os dados efetivamente para as pesquisas, também torna possível que esse espaço seja um espaço de produção de conhecimento mais horizontalizado, né? Mais pautado na ecologia de saberes da relação escolas-universidades, né? Um espaço onde a gente está aprendendo com os professores e com as escolas, e que também a gente busca compartilhar aquilo que a gente produziu como conhecimento com essas escolas e professores, né? Então, o nosso trabalho é todo pensado a partir desse compromisso político e social da universidade com a sociedade e, mais particularmente, no caso da nossa temática, né, do campo com o qual a gente atua, com a formação continuada de professores com a educação básica. Então, a possibilidade de pensar o currículo produzido na educação básica com os professores que estão em atuação nas escolas públicas. Né? No momento, o nosso projeto ele está trabalhando com uma escola da rede pública de Niterói,
fica no bairro do Fonseca, onde a gente tem realizado os encontros mensais do projeto, que é o Café com Currículo. Estou falando aqui sempre nos nomes abreviados, né? Do grupo, que é o Diálogo de Escolas e Universidades, e do projeto de extensão e pesquisa, que é o Café com Currículo. Então, é desse lugar que eu falo, que eu penso, né? Que eu escrevo com a ajuda do grupo, com a ajuda dos meus orientandos e egressos, que em sua maioria são professores da educação básica. Esse texto, particularmente, ele teve origem num convite feito pela professora Rosemary Santos, né, e pelo grupo que organizou o EduCiber para participar da mesa de encerramento, onde a gente discutiu, né, os saberes docentes, as narrativas, que nos permitem nos aproximar e pensar com, né, esses saberes docentes e as tecnologias, né, e especialmente essa relação entre saberes docentes e tecnologias na experiência pandêmica, né, na experiência da pandemia. Bom, então é desse lugar aí que a proposta se coloca. E eu inicio esse texto com uma narrativa já fazendo uma provocação, porque essa é uma narrativa inspirada por algo que eu aprendi com um escritor, com... Peraí, que o nome dele é Joel Rufino dos Santos. Me ensinou no encontro que eu tive com ele, que eu levei um livro que se chama Na Rota dos Tubarões para ele autografar, e era um livro que falava da rota, né, que os navios que traziam as pessoas para serem escravizadas, né, nas colônias da América do Sul, e nesse caso especificamente no Brasil, faziam, e como essa rota servia, né, aos colonizadores para dispensar as pessoas que estavam doentes ou que morriam nesse trajeto, e que justamente por conta dessa prática, né, de jogar as pessoas doentes ou que morriam no trajeto ao mar, atraía tubarões, né, atrás dos navios, que também, não à toa, eram chamados de tumbeiros, né? Então, eu lia esse livro com meu filho, que na época tinha em torno de 6 anos, eu acho, né? Não sei se, inclusive, tem a live do Edu Ciber, eu não lembro se foi a idade que eu falei, porque eu não lembro exatamente a idade que ele tinha, mas era por aí. Então, como é um livro de uma leitura um pouco mais complexa, eu lia com ele, né, para poder ir mediando também essa história, né? E um dia ele perguntou para mim assim: mãe, essa história é real ou inventada? Aí eu achei graça da pergunta dele, né? Falei que aquilo de fato acontecia e tal, mas achei muito interessante, né? Num dia que o João Rufino foi falar lá com um curso, né? Ele estava fazendo a abertura de um evento num curso onde eu dava aula na Baixada Fluminense, é, e eu falei, pedi o autógrafo, falei, Rufino, eu tenho que contar para você. O meu filho, quando eu contei para ele, eu li o livro com ele, né, e contei a história, ele ficou muito chocado, né? E ele me perguntou: mãe, mas isso acontecia mesmo? Essa história é real ou inventada? E o Rufino falou assim: você conta, perguntou o nome do Pedro, né, para escrever no autógrafo, eu falei assim: não, você conta para o Pedro, então, que essa é uma história real, acontecida e inventada. E eu trouxe aquilo para a vida, né? Para pensar as narrativas hoje, essa é uma ideia que tem me mobilizado muito, porque eu tenho trabalhado, né, no campo das pesquisas com os cotidianos, com as narrativas dos professores, e por conta de toda a exigência que se coloca, né, na produção das pesquisas, em torno das metodologias, em torno do rigor metodológico, eu tenho investigado, né, alguns aspectos relacionados ao trabalho com narrativas. E um deles é pensar no potencial da narrativa como ficcionalização e literaturização dos cotidianos, dos saberes docentes, das experiências vividas, não pelo simples fato de comunicar
do ponto de vista de uma produção estética, de uma possibilidade de como a gente pode escrever, né, nas nossas pesquisas e como a gente pode fazer circular aquilo que a gente produz nas nossas pesquisas para a sociedade em geral. Como é que esse conhecimento pode extrapolar o espaço-tempo da pesquisa, da universidade, do meio acadêmico e chegar, acho que sobretudo a quem interessa, né, as escolas e os professores, mas também a sociedade em geral, porque isso tem a ver com um propósito também, que é a política epistemológica das minhas pesquisas, que é problematizar algo que eu chamo de representações demeritórias sobre docência e sobre escola, especialmente sobre docência e escola pública, né? Porque socialmente circulam muitas narrativas, até mesmo discursos que podem se colocar, né, de formas variadas, né, na linguagem, não só como escrita, mas também como falas, mas também como imagens, né, como me fugiu a palavra, não são cartoons, são charges, como memes, em torno de uma ideia de escola que está muito pautada na desvalorização da escola enquanto instituição e da escola pública enquanto possibilidade e da profissão docente, né? Então, imagens que constituem um campo de representações que eu chamo de demeritórias sobre a escola e a docência. Então, buscando também que as nossas pesquisas possam dar a ver, né, possam desinvisibilizar o que as escolas públicas produzem, o que os cotidianos produzem em termos de práticas educativas, de práticas políticas educativas, em termos de currículos, né, nos cotidianos, e como é que isso implica e significa a mobilização e a produção de saberes que são muito complexos, saberes profissionais dos professores, para que as escolas aconteçam no dia a dia, muitas vezes em contextos totalmente desfavoráveis às práticas profissionais, ao exercício da docência na sociedade, né, de forma mais ampla, mais especificamente na escola pública. Então, eu quero falar do lugar de produção de um trabalho e de um saber que se faz sem que as condições materiais e políticas para esse trabalho sejam garantidas e que ainda assim acontece. Então, como é que o professor no cotidiano produz a educação, produz o currículo em contextos desfavoráveis, né? Sem as adequadas condições, sem uma garantia de espaço-tempo de formação docente continuada que permita a esse professor problematizar e pensar as suas práticas, as políticas, as questões que se colocam no dia a dia em torno dos sujeitos dos currículos, né? Como é que esse professor produz e faz essa escola acontecer no cotidiano, né? Então, eu penso que as narrativas elas têm um papel fundamental na problematização das representações demeritórias e na possibilidade de produzir outras ideias sobre o que são as escolas, o que é o cotidiano da educação pública, o que o cotidiano do trabalho profissional da professora, sobretudo, porque eu trabalho com anos iniciais e com educação infantil, então a presença feminina é mais marcante nesses segmentos, né? E que nem sempre tem esse trabalho, né, o valor desse trabalho, a complexidade desse trabalho reconhecida e refletida, seja no reconhecimento social, seja numa remuneração compatível com a complexidade desse trabalho. Então, é desse lugar que eu falo,
e desse lugar que eu penso a contribuição das narrativas docentes e do modo de trazer esse cotidiano em narrativas que possa dar visibilidade àquilo que a escola produz e que possa dar a ver essa produção em uma linguagem menos hermética, né, mais familiarizada com outras estéticas e com uma ética que tem a ver com a defesa da escola pública e da profissão docente, né? Nesse sentido, a ficcionalização desse cotidiano nas narrativas é algo que eu venho estudando a partir de alguns autores, mais recentemente, né, além dos autores do campo das pesquisas com narrativa, do Certeau, que é um autor caro, né, as pesquisas com os cotidianos, né, e que vai pensar a ficção e o papel da ficção na produção do conhecimento científico, na produção do conhecimento em geral. O foco do Certeau nessa discussão, que está no livro História e Psicanálise, é o conhecimento produzido no campo da história, mas ele vai dialogar com experiências, né, no sentido do trabalho com as narrativas e a ficção da psicanálise, né, a contribuição de Freud para pensar esse aspecto e como é que o trabalho de Freud ele interroga a ideia de conhecimento, né, ao trazer as narrativas e ao trazer a possibilidade de que uma narrativa, embora seja relevante e importante para compreender aspectos, ela não necessariamente e talvez ela não necessariamente precise ser um retrato, né, é, da realidade. Ela não precise ter um compromisso, um comprometimento, no sentido de uma limitação pela ideia de verdade, que é um conceito caro à modernidade ocidental, né? A partir disso, eu tenho pensado a ficção em duas perspectivas. Uma no sentido da inspiração do cotidiano e como é que a gente pode captar essas vivências em inspirações e sistematizá-las em histórias, porque nem sempre a história está posta como história, mas está posta como elementos que fazem parte do cotidiano, e como isso contribui para desinvisibilizar o que as escolas produzem no cotidiano e a interrogar questões que são importantes para pensar as políticas públicas voltadas para a educação, sobretudo para os currículos. E, por outro lado, também como é que ela nos ajuda, de algum modo, a ter uma postura ética com os colaboradores das pesquisas, que são os professores e os estudantes, né, das escolas, sobretudo da escola pública, de forma a que a ficção contribua para proteger esses colaboradores, posto que quando a gente circula as experiências e as narrativas, a gente também pode estar expondo esses sujeitos a questões políticas das redes, da sociedade em geral, e que isso nem sempre é interessante, e talvez isso traga para a gente uma implicação ética mesmo da pesquisa com o cotidiano em relação a esses sujeitos que colaboram, né, com as nossas pesquisas. Então, a ficcionalização, seja de nome, seja de situações, ela também tem um papel que me parece ser ético e politicamente importante na pesquisa com os cotidianos, né? Mas aí como é que você trabalha os dados de uma pesquisa que considera que a ficção é um elemento viável? Isso traz muito a contribuição das pesquisas com história oral e com história de vida para compreender, né, em que medida esses elementos, as narrativas, né, que vêm da oralidade, né, da história oral e que vêm das histórias de vida, podem estar carregados de imprecisões
em termos de uma situação específica que esteja sendo narrada, mas que traz elementos que nos ajudam a compreender os contextos históricos, os contextos sociais mais amplos, né? Também como é que uma história ela pode ser emblemática em termos da exemplaridade dessa história para entender as questões que a envolvem do ponto de vista político, histórico, social e cultural, né? E, nesse sentido, tem um autor que a gente dialoga no campo das pesquisas com os cotidianos, que é o José Machado Paz, que ele fala uma coisa interessante sobre as histórias de vida, que ele vai dizer que uma história de vida você não pode generalizar, né, do ponto de vista da pesquisa, o que uma história de vida traz como algo que seja comum à sociedade, mas que ela te permite compreender como um reflexo na história pessoal, na vida de uma pessoa, de um contexto social e histórico mais amplo. E ele usa uma expressão para falar sobre isso, que ele diz que a história de vida, na história de vida você tem uma tela para um social mais amplo, para perceber o social mais amplo, como através daquela história você pudesse ver, né, algo que acontece num contexto mais amplo na sociedade, seja num recorte histórico, seja num recorte cultural, seja num recorte político e social, né? Nesse sentido, as narrativas ficcionalizadas, elas também permitem, ao trazer elementos presentes nos cotidianos, pensar esses contextos mais amplos, sem a necessidade da gente se apegar à veracidade da história específica, mas sim entendendo as dimensões que as histórias podem trazer do que está acontecendo na sociedade num dado momento. Exemplo, eu tenho no início do texto uma narrativa que é ficcionalizada, porque ela é resultante de vários pedaços de narrativas que foram nos chegando, né, ao longo do trabalho com 3 anos aí de pandemia e de transição para uma pós-pandemia, com professores da educação básica, com falas que eles traziam, com falas dos estudantes que eles nos narravam, e que davam conta de uma experiência singular que se vivenciou nesse período, que foi o modo como a escola migrou de um espaço físico em que só se podia considerar escola como um espaço-tempo físico específico, para um espaço-tempo de uma experiência educativa mais ampla, mediada pelas tecnologias. Então, a ideia de que a escola migrou para o celular, né, nesse momento, e que a escola estava ali, estava na tela, ela não estava no espaço físico. Ir para a escola não significava mais se deslocar até um determinado prédio, né, a um determinado local, né, mas sim a estar num momento e aí num espaço-tempo que era escolar, mesmo que estivesse dentro de casa, né? Então essa é uma narrativa que ela dá conta dessa vivência e do modo como essa vivência foi aparecendo em várias narrativas e que foi consolidada numa literaturização ficcionalizada, numa narrativa ficcionalizada desse cotidiano, né? Então, aí só para pensar um pouco na possibilidade do trabalho com as narrativas e do desapego necessário, né, do trabalho com narrativa, da ideia de verdade e realidade, né? Considerando, sobretudo, como é que as narrativas nos provocam a identificar questões mais amplas e a interrogar os currículos e a interrogar os saberes docentes, né? Então, essa provocação que o texto faz, né? Eu dialogo com alguns conceitos
como eu falei, que são caros para o campo, né, como os conceitos que trabalham com a juntabilidade de palavras, com o neologismo de se criar palavras, ou diante da insuficiência de uma palavra, ou diante da intenção de chamar atenção para a incoerência de palavras que têm conceitos percebidos separadamente, precisarem ser pensados em conjunto, né? De uma problematização da dicotomia que estrutura o pensamento ocidental moderno e estrutura o pensamento em pares de opostos que nem sempre deveriam ser pensados de forma oposta. Então, quando a gente pensa em saber docente e quando a gente pensa na prática educativa, prática e teoria são conceitos que não se separam, né? Toda prática contém teoria, embora a gente nem sempre tenha consciência de que teorias estão mobilizando as nossas escolhas e as nossas práticas, né? E toda teoria se faz a partir do estudo, né, e da sistematização de aspectos que originalmente estão nas práticas. Então, a separação prática-teoria, se tratando do campo da educação, ela não faz sentido, né? Quando a gente diz que a gente precisa, né, discutindo formação de professores, superar a separação prática-teoria, a gente está, na verdade, dizendo que a gente precisa superar algo que não deveria estar separado do nosso pensamento, porque não se apresenta de forma separada na experiência, seja da produção do conhecimento, né, epistemológica, seja na experiência das vivências cotidianas, né? Isso está, como diz o Carlos Eduardo Ferraz, que é um pesquisador do campo, né, dos currículos e dos cotidianos, é tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Então, a juntabilidade das palavras, né, a criação de neologismos juntando palavras, ela tem muito essa intencionalidade de provocar o pensamento a se deslocar dos lugares onde as dicotomias foram naturalizadas, né? Outros termos e conceitos que eu utilizo no texto é, fazem parte de noções com as quais eu trabalho, né, na minha área de pesquisa, como eu falei, investigando os processos de formação e a relação desses processos com os currículos produzidos na educação básica e na formação de professores, né? E nesse sentido eu tenho cada vez me aproximado mais do campo do pensamento spinoziano, particularmente da ideia de bons encontros, que para Spinoza são os encontros que mobilizam a nossa potência de agir, né? Que animam, animam, né? A palavra animada, que ela está associada à raiz de anima, né? Do latim, que é alma ou essência, né? Em que dão alma, né? São a essência das ações, né, das práticas, né? Então, os bons encontros seriam aqueles que nos colocariam numa disposição animada, que animariam a nossa vontade e possibilidade de agir. E aí, de novo, as narrativas elas têm um papel importante, né, nessa forma de compreender os espaços-tempo dos processos formativos, né, da formação docente e os espaços-tempos educativos em geral, no sentido de que as narrativas elas podem mobilizar outro conceito spinoziano, né, afetos alegres, né? Para Spinoza, os afetos alegres são esses que estão relacionados à vontade, à potência de agir, né? A vontade de agir e eles estão associados aos bons encontros. Ele vai dizer que bons encontros são aqueles que produzem afetos alegres, porque existem afetos alegres e existem afetos tristes. Os afetos tristes, ao contrário dos afetos alegres, são aqueles que nos desanimam, né? Ou que provocam outros afetos em nós, né? Como o ódio, né? Como a tristeza, o desânimo em geral, né? Então, essas são noções que têm sido caras, né, para eu pensar as minhas pesquisas, né? Nesse texto, eu trabalhei nessa direção, pensando
as redes que nos formam enquanto professores. Então, o modo como os fazeres, saberes das professoras vão se produzindo, né, ao longo das suas trajetórias, no encontro dos saberes, dos conhecimentos e das percepções que vêm de diversas inserções sociais e culturais, de diversos espaços-tempos onde nós estamos e que nos formam mesmo antes de nós estarmos no espaço acadêmico voltado para a formação de professores. Então, isso quer dizer pensar que algumas experiências que nós temos ao longo da vida, elas vão formando as nossas percepções, elas vão nos afetando, elas vão produzindo saberes, né, no sentido de tanto de conhecimentos quanto de percepções no mundo, e que muitas vezes essas aprendizagens elas se envolvem também nos nossos saberes docentes. Nós recorremos a aprendizagens que fazemos, né, ao longo da vida, nas nossas trajetórias, para produzir as nossas práticas, para mobilizar as nossas práticas pedagógicas cotidianas, as nossas produções curriculares. E esses saberes, eles acabam se misturando com como saberes profissionais docentes também. Então, a ideia da gente pensar os processos formativos a partir da noção de redes, que é uma noção cara ao campo das pesquisas com os cotidianos, né? Dialogo também com uma problematização da ideia de tempo, né, para pensar que a pandemia ela nos exige olhar para o tempo de uma forma que não pode ser dimensionada pela ideia da cronologia, né? Pela ideia de Cronos, que ela exige pensar um tempo do acontecimento, né? Que é Kairos, um tempo da oportunidade, né? Pensar com Aion e Kairos esse tempo vivido. E isso faz a gente traz para a gente a possibilidade de se interrogar em torno do modo como a gente pensa o tempo na escola, o tempo nas práticas educativas e curriculares, né? O tempo da vida nos processos de escolarização, o tempo da vida nos currículos, né? Toda essa perspectiva, ela também está o tempo todo em diálogo com a ideia de ecologia de saberes, do pensamento de Boaventura de Souza Santos, que, como eu falei, é um autor estruturante também da minha trajetória como pesquisadora, né? Eu começo o texto falando de um livro do Boaventura que é Pela Mão de Alice, né? Que vai falar do social e do político na pós-modernidade, e Alice ali também simboliza, inspirada, né, pela produção literária, né, Alice no País das Maravilhas, simboliza também as utopias políticas e as utopias praticadas em nossas ações cotidianas, né, e por isso eu dou o nome de Alice, a narradora daquela narrativa ficcional que começa o texto, né. Boaventura de Souza Santos é um autor que faz parte das novas epistemologias, né, que faz a gente pensar questões relacionadas às novas epistemologias a partir do campo da sociologia, e um conceito do Boaventura de Souza Santos que é muito caro para mim é o conceito da ecologia de saberes, porque ele justamente me ajuda a pensar nas incompletudes dos nossos saberes, dos nossos conhecimentos, e na possibilidade de processos formativos mais dialógicos, seja entre professores, seja entre escolas e universidades, seja entre professores e licenciandos, e seja entre professores e estudantes da educação básica ou das licenciaturas, né? Então, como é que nós podemos incorporar um modo de pensar o conhecimento onde nenhum conhecimento é superior ao outro e onde o diálogo entre os conhecimentos favorece que a gente possa ter
mais conhecimentos disponíveis e, portanto, com essa ampliação do repertório de conhecimentos disponíveis, a gente também possa ampliar as alternativas que a gente pode produzir quando coloca esses conhecimentos para conversar. Então, a ideia de ecologia de saberes, ela dialoga muito com essa possibilidade dos bons encontros, e de como é que os bons encontros favorecem a circulação e o diálogo entre os diferentes saberes e a multiplicação dos conhecimentos, das redes de conhecimentos e das alternativas que a gente pode produzir a partir e com essas redes, né? Ela também vai pensar no sentido da ecologia, de uma direção mais horizontalizada na produção do conhecimento, e aí eu acho que, sobretudo, pensando, problematizando a hierarquização do conhecimento que nós aprendemos com a modernidade, né? E que serve para problematizar tanto a universidade como um espaço de produção de conhecimento e que produz um conhecimento de caráter mais específico, também como reconhecimento da legitimidade e da relevância de conhecimentos que se produzem em outros espaços-tempos da sociedade. Então, a necessidade que a universidade tem de se abrir ao reconhecimento da diversidade de saberes existentes no mundo, né? Mas eu acho que isso também serve para a escola pensar no reconhecimento da pluralidade de saberes existentes no mundo, quando a gente pensa nos saberes dos estudantes que estão nas salas de aula o tempo inteiro, né? O que eles sabem, o que eles trazem, e que dialoga muito com o pensamento freiriano, né? Sobretudo, que também está presente nesse texto, e aí eu vou falar para vocês que esse texto é escrito em coautoria. Quem operou mais com os conceitos e com o pensamento freiriano no texto foi a minha mestranda, a Rejoane Klein, que é coautora desse artigo que está no Prelo aí, que em breve vai sair na revista Docência e Cibercultura. Eu acho que, no geral, assim, uma apresentação ampla, né, do que o texto se propõe, de quais são as discussões que a gente traz aqui, é isso, né? Tem uma história que é bastante emblemática para pensar as redes de saberes e o modo como a gente, enquanto professor, se forma em rede, né? E como é que as experiências que nos afetam, né, os conhecimentos que produzimos. No meu caso, particularmente, para mim, é impensável considerar os conhecimentos que eu produzo em torno da docência, em torno da formação de professores, em torno das relações de saber e poder nas escolas, sem me lembrar de uma experiência que marcou o início da minha vida escolar, né, quando eu ainda estava lá no Jardim da Infância, no maternal, e que me trouxe uma perspectiva que hoje, né, anos depois, voltando a essa experiência, graças à imagem que me permite rememorar e dialogar, né, com os meus afetos, com os afetos produzidos naquele momento, e pensar hoje esses afetos em termos de conhecimentos e de formas de conhecer, a perceber que, em torno da situação que eu vivenciei, que eu presenciei, e que eu senti, e que me provocou um afeto muito triste naquele momento, havia uma representação do que é ser professora, o que isso exigia naquela época, né, na década de 70, em termos da conduta moral de um professor e não só em termos do seu conhecimento profissional, em termos de uma representação da docência para atuar nos anos iniciais, que, por estar associada a um perfil, também desprofissionalizava muito o lugar dessa profissional, né? Então, a ideia de que uma pessoa, por sua conduta, que naquela época foi considerada inadequada para uma professora da educação infantil, pudesse ter o seu saber
profissional docente é questionado a ponto de sofrer uma demissão, né, um julgamento, né, e um veredito sem direito de defesa em praça pública, né? Então, essa condição desigual que está ligada à representação de docência, está ligada à representação de mulher, está ligada à representação de professora e que está ligada à representação de professora na educação infantil, envolvida naquele episódio, é algo que, quando eu volto a olhar para essa experiência, eu percebo presente no modo como eu me engajei na pesquisa e na defesa pela profissão docente, na pesquisa e na defesa pelos processos formativos e na problematização das representações que demeritórias, né, no sentido das representações que ou não reconhecem ou acrescentam visões, vamos usar uma palavra aqui, entre aspas, negativas, né, à ideia, à imagem da docência na nossa sociedade, né? Também para pensar com algo que a Nilda sempre fala quando ela fala dessas redes, né, que a gente não aprende, né, e não produz saberes docentes sem problematizar as experiências com a escola e com a docência que nos marcaram ao longo da vida, que a gente, percebendo ou não, vai estar dialogando com essas experiências que nos marcaram, né, e que os nossos saberes vão estar sempre, de algum modo, mediados ou dialogando com essas marcas, né, e que é importante a gente pensar sobre elas, é importante a gente voltar a elas, é importante a gente reconhecer elas, né. Nesse sentido, as narrativas, elas também têm, do ponto de vista metodológico e do ponto de vista político-epistemológico, um papel importante, né, no meu entendimento das pesquisas na educação e, sobretudo, com os cotidianos, que é justamente a possibilidade que elas têm, o potencial das narrativas de produzir deslocamentos, porque podem produzir estranhamentos, porque podem produzir percepções para questões que ainda não tínhamos nos atentado, porque podem produzir outras possibilidades de conhecer o cotidiano que nós muitas vezes conhecemos através de representações. Eu lembro que uma vez eu apresentando uma pesquisa num evento, uma pesquisa realizada numa escola pública, bairro de Vila Isabel, e em torno das produções curriculares, que a escola produzia como currículo no cotidiano e coisas maravilhosas que a escola tinha produzido, que eu falei, né, nessa apresentação para pensar o que estava sendo esse currículo no cotidiano, para além daquilo que a gente identifica como currículo é, nos textos das políticas, nas matrizes curriculares, nos programas, nas listas de conteúdos, o que estava efetivamente sendo produzido como conhecimento, como aprendizagens, como sentidos e como valores no cotidiano daquela escola. Quando eu acabei de apresentar, uma pessoa veio falar comigo e ela me perguntou que escola era aquela, né? Eu falei, não, uma escola, como eu falei, da rede pública, no bairro de Vila Isabel. Ela falou assim, nossa, mas eu preciso saber que escola é essa, porque ela era uma pessoa da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, que estava no evento, né? Era um evento, era Amped, né? Era a apresentação do GT Currículo, estava no evento, e ela, como uma pessoa da secretaria, não reconhecia no que eu apresentei como produção da escola pública, a escola pública que ela conhecia. Ela conhecia a escola, mas ela não via o que eu estava apresentando ali, né? E esse ver também tem muito a ver com as condições epistemológicas da nossa percepção, né? As representações demeritórias, elas muitas vezes nos fazem olhar para a escola não a partir do que ela faz, do que ela produz, do que ela é, mas a partir do que a gente imagina que ela deveria ser, a partir das idealizações,
ou a partir do que a gente está pronto para ver na escola. Então, a gente aprende, pela circulação de narrativas demeritórias, a ver a escola pública, muitas vezes, como um lugar do não acontecimento, né? Como um lugar do caos, como um lugar da violência, como um lugar da precariedade, e não percebe as coisas maravilhosas que ela está produzindo. Para além disso tudo que está lá também, né? A escola é isso tudo, né? Tudo isso está na escola. Está na escola a hegemonia, está na escola a impossibilidade, mas está na escola também as criações cotidianas. Estão na escola também as criações cotidianas. A escola é isso tudo, né? E como a gente se acostuma a ver apenas o que é demeritório, apenas o que é generalizante, apenas o que é hegemônico, nem sempre a gente consegue perceber as nuances e as produções cotidianas, né? A Inês Barbosa de Oliveira vai dizer que isso é fruto de um termo que ela chama de cegueira epistemológica. A gente não está preparado para ver, então a gente não consegue enxergar. Então, de certo modo, as narrativas elas ajudam a deslocar as representações demeritórias, as visões hegemônicas e a perceber aquilo que está ali e a gente não consegue ver. O Machado Paz, de novo, me ajuda muito a pensar nessa ideia. Ele fala que a tarefa, né, ele trabalha com a sociologia do cotidiano, que a tarefa, né, dessa sociologia, levantar o pano, né, das generalizações e perceber o que está ali e que aparentemente não está porque a gente não percebe, né? Então ele chama atenção para isso que está presente, mas que a gente é que não consegue ver, porque, no caso ele está falando dos modos de pesquisar, os modos de pesquisar muitas vezes não favorecem percebermos que o cotidiano produz, né? Bom, eu acho que eu já falei bastante, não sei, talvez se a gente pudesse conversar um pouquinho em torno das impressões de vocês, em torno das questões de vocês, dos comentários, não sei, Rose, o que você acha? De repente, falar. Tem uma parte que fala em relação à presença, que diz assim, que nessa tessitura de saberes agora, né, com os cotidianos, trazendo a cibercultura e as tecnologias digitais, a questão da presença ela se tornou diferente, né? Aí tem aqui que é um presente, cadê que nós podemos parar, adiantar e voltar, como se de alguma forma não tivéssemos tão reféns do tempo, daquele tempo da presença na sala de aula. É que com a cibercultura e com o digital, esse tempo ele se torna muito mais diferente. Então, a produção de saberes ela é produzida de outros modos. E com a pandemia, né, que vocês trazem aqui bastante, Covid-19, isso ficou ainda mais ampliado. Assim como está acontecendo agora, né, nesse encontro, que vocês estão no online, nós estamos no presencial, e isso tudo pode reverberar muito tempo depois. Por exemplo, com a gravação que estamos fazendo no Zoom, a gravação dessa conversa, outras pessoas poderão escutar e, com as nossas narrativas, produzirem conhecimentos, indicações. Então, aqui vocês, né, falam do tempo Calhói e Aion. O Kairos e o Cronos, eu já estudei um pouco o Cronos, o tempo cronológico, o Kairos, aquele tempo do acontecimento, mas o Aion eu não conheço bem, professor. Então, se puder falar um pouco mais sobre isso, eu achei que seria assim, bem interessante. Essa passagem, página, é porque não tem página, né? Mas é na parte, as provocações da inquietude, tecendo novos saberes. Ele fala desse crescimento, digamos assim, de saberes nesses tempos que agora se estendem. Obrigada. Professor, professora, seu microfone está desligado.
Deixa eu ver se eu te acompanhei bem, deu uma picotadinha, mas eu acho que deu para pegar. Você falou dessa questão do conceito de presença, que aparece aí nessa discussão, e aí eu estou dialogando bem com uma possibilidade, né, que as tecnologias nos trazem, como é que a gente poderia explorar essa possibilidade, na educação, né? Eu acho que em diversas ações, né, e questões que a gente tem, né, com relação à educação, eu acho que tem algo aí que está relacionado ao tempo e à presença que as tecnologias nos ajudam a responder. E que o tempo da pandemia ele foi muito útil para a gente pensar, pelo tipo de recurso e dispositivos que nós produzimos, nesses caminhos, né? Então, primeiro, conceitualmente falando, eu usei um termo aqui que é o tornar presente, que é do Gumbrecht, né? Que é um autor alemão. O Gumbrecht ele vai dizer que nem tudo que a gente produz como experiência, vivência humana, pode ser traduzido em um sentido. Nem tudo está constituído como sentido e nem todo sentido é apreensível como tal. Há uma dimensão daquilo que a gente faz que não é apreensível e nem tradutível pelo sentido, mas que está ali e que a gente percebe, que interfere. Essa dimensão ele vai chamar de presença. E o que é presença? A presença é aquilo que o sentido não pode alcançar. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui, que é uma dimensão que a gente não pode traduzir, é muito comum em pesquisa a gente dizer assim, que é pesquisar, eu quero pesquisar o sentido dos discursos. Beleza. Mas o cotidiano não tem só discurso, ou não tem só discurso constituído como tal, e nem tudo que se produz no cotidiano, que está presente no cotidiano, pode ser traduzido em sentido, né? Algumas coisas que se produzem no cotidiano seriam melhor compreendidas como presença. E o que é presença, né? Isso que o sentido não pode alcançar, mas além do que não é, também tem o que é. A presença é o tornar presente, é o fazer presente, né? Então, quando o Gumbrecht faz essa discussão com a produção de presença, ele está falando de algo que tem a ver com a possibilidade de, independentemente, aí agora eu vou tentar interpretar, né? Do espaço-tempo transcorrido, se fazer presente. Ele dá um exemplo, é muito mais fácil de visualizar o que ele está falando quando a gente pensa nas artes, porque as artes têm essa capacidade de lidar com a produção de presença, porque não é intencionalidade determinada sempre de uma produção artística produzir sentido. Às vezes ela quer mesmo desestabilizar os sentidos, né? E ela é muito feliz em produzir presença, principalmente através do corpo. Tem outras estéticas também que produzem presença, mas é o corpo que tem, digamos assim, a maior capacidade de produzir presença, de fazer algo presente, de tornar algo presente, né? Então, por exemplo, quando a gente escuta uma música na interpretação de um cantor, de uma cantora, a gente pode viajar através daquela interpretação que é feita pela voz, então tem uma relação com o corpo, para um momento que não é o momento presente. Você pode, mesmo dependendo da interpretação, sentir a presença daquele intérprete ali. Você pode colocar para tocar aqui numa faixa, né, de um Spotify, a Janis Joplin, e se você se deixar levar, né, por aquela expressão estética
que é a música, você pode sentir a presença, não só de quem está cantando, da intérprete, né, da Jane Joplin ali, como você pode sentir presente o tempo que ela traz. Você pode sentir a experiência que aquela música está trazendo, que não está restrita à letra da canção, mas que faz parte de um conjunto de confluências entre ritmos, sons, timbres e palavras ou silêncios que te faz sentir, que te afeta de algum modo, que te torna presente uma sensação, um tempo, uma vivência, uma experiência, né? Então, a presença tem a ver com tornar presente. E o que a gente viu na pandemia é que, bom, então, portanto, isso tem muito a ver com a problematização da ideia do tempo, do Cronos, né? E o tempo Kairos e Aion são tempos que interrogam Cronos o tempo todo, né? É, Cronos é aquele deus que devora seus filhos, né? A mitologia traz essa imagem, né, que está pintada por, deixa eu me lembrar quem é que pintou. Daqui a pouquinho eu lembro. Tem uma imagem bastante impactante, né, desse mito, né, e desse Cronos como um devorador do tempo, né, um devorador daquilo que ele gera, né. E Kairos e Aion são outras ideias de tempo, né, que problematizam essa ideia do tempo corrido sobre o qual a gente pauta as nossas práticas na sociedade ocidental moderna e regula e organiza as práticas educativas. O tempo da pandemia e o tempo da escola na pandemia não podia ser traduzido por Cronos, né? Ele era muito mais tradutível em experiências, em tornar presente, que era uma operação possível e imediata pelas tecnologias, do que pela ideia da cronologia, né, que normalmente organiza o tempo na escola. Aion é um tempo que não tem passado, presente e futuro. Aliás, não tem. Aion é um tempo que tem tudo isso. Aion é um tempo que inclui o passado e o futuro, né? Porque Aion é um tempo da intensidade. Aion é um tempo do acontecimento, né? Enquanto Kairos é o tempo da oportunidade, né? Não sei se eu te respondi. Bom, então essa discussão aqui nesse parágrafo, ela tem a ver com a possibilidade de pensar a partir das experiências que foram produzidas pelas escolas, pelas professoras, mediadas pela tecnologia, mas também o modo como a gente, na pandemia, foi obrigado a explorar mais o espaço-tempo através da mediação das tecnologias, no sentido dos deslocamentos da corporeidade e também dos deslocamentos do tempo cronológico. Eu estou aqui falando com vocês agora, mas eu poderia não estar aqui. Eu poderia mandar para vocês o link da live do EduCiber, que tornaria presente aquele tempo que é passado. Qualquer momento que vocês acessarem aquele link, assistirem aquela mesa se faz presente. Aquela discussão se faz presente. A minha presença se faz presente, mesmo que eu não esteja mais ali, mesmo que eu já tenha mudado desse plano para outro plano, né? Hoje, a gente pode tornar presente a presença no sentido da potência, do impacto, do que provoca e do que nos afeta, de alguém que não está mais entre nós. A gente pode assistir, por exemplo, um vídeo de um acervo que pode estar disponível na internet hoje, trazendo Paulo Freire para conversar com a gente aqui. Né? E a gente pode pausar esse vídeo, dialogar com Paulo Freire como se ele estivesse ali sem estar.
né? Então, esse tempo que não se traduz por cronos, né? Que é um tempo da oportunidade, que é ali agora, mas também é um tempo em que passado, futuro e presente estão juntos, né? Que é o tempo é o tempo meu Deus, do acontecimento, está acontecendo, né? Ali é o tempo de Aion, né? E as tecnologias nos provocam muito a pensar a relação com o tempo nas práticas educativas, né? A partir dessas outras ideias de tempo, de temporalidade, que são Kairos e Aion, né? E problematizar um pouco a prevalência de Cronos sobre o modo como a gente pensa o tempo na prática educativa, no processo de escolarização, né? Acho que seria isso. Obrigada, professora, era isso mesmo. Eu fiquei pensando um pouco mais desse o Aion, que eu não conhecia esse mesmo, né? Eu já tinha estudado do Freud, que a gente já conhece, e o Kairos, né? E o Aion como tempo do acontecimento. E eu notei que o Kairos é um tempo da oportunidade. Então, muito bom, porque a gente vive isso o tempo todo, É. na verdade. Eu acho que tem uma outra coisa também aí que é interessante, né? Aí, assim, muitos caminhos levam a muitos lugares, né? Essa ideia que eu estou discutindo a partir de Spinoza e de Negri, né? E a partir de Gumbrich, então, a produção da presença e o deslocamento da ideia de tempo representada por Cronos, também é uma ideia que está no pensamento do Boaventura quando ele fala da necessidade, da possibilidade que as nossas pesquisas trabalhem com a ampliação do presente, que ele vai dizer que a modernidade ela opera de um modo em que ela esquece do passado e ela se projeta para o futuro, né? Então, o tempo, o hoje, o presente, ele é um tempo que não existe no sentido de não ter importância. A importância está sempre no porvir, está sempre no futuro. E ele diz que com isso a gente desperdiça o que se produz no presente. E, portanto, é necessário um pensamento, né? Que as nossas pesquisas podem produzir isso, quando a gente dá visibilidade ao que está sendo é, produzido hoje, agora, na sociedade, como escolhas, e problematizando a relação desse presente com o passado, o modo como esse passado se faz presente no presente, pelas implicações que cria, né? E o modo como a gente pode problematizar as escolhas que estamos fazendo hoje no presente, aprendendo com esse passado, pensando no que esse presente está produzindo, em termos de implicações, hoje e para o futuro, né? E ele vai falar dessa ideia da ampliação do presente como um movimento necessário à produção do conhecimento. Então, por uma via diferente, né, olhar para esse espaço-tempo, né, a partir da ideia de Kairos e Cronos e da produção de presença, também tem a ver com a possibilidade de ampliar o presente, da gente se ater àquilo que a gente está fazendo hoje. Legal. Obrigada, Dê. Eu tenho uma outra diálogo, professora, quando a gente passa a considerar essa presença, aquilo que a gente diz Agora eu não estou te ouvindo tão bem. desperdício de Agora está experiência. picotando um pouquinho. Se eu sair aqui onde eu estou falando, eu vou abrir a outra câmera aqui. Fez. Na próxima vez que fala aqui devagar. E eu estava aqui lembrando, professora, é que nesse texto tem uma passagem também que vocês falam de desperdício, trazem a noção, né? Desperdício da experiência, que é uma noção de boa-ventura. Como que, uma vez que a gente considera essas presenças, a gente não desperdiça essas experiências, né? Exatamente. Então, tudo Isso. que aconteceu
e que aparece materializado de outras formas de presença, faz com que nós não desperdiçamos essas experiências de vida. É, então, isso tem a ver com essa questão também, né? Da ampliação do presente, e tem a ver com uma outra questão que é epistemológica, né? Que é a ecologia dos saberes. É, a valorização do conhecimento científico, mais do que a valorização, né? A ideia construída, né, pela ciência moderna de que o conhecimento científico era o único conhecimento de fato, fez com que os outros saberes produzidos e disponíveis socialmente não fossem considerados como relevantes ou existentes, né? Com isso, muito da experiência social e humana, cultural, produzida e disponível para a gente, né, assim, na história ou hoje socialmente, não é percebida como válida, como legítima ou sequer como existente. E com isso a gente desperdiça, ao desperdiçar essas experiências, a gente desperdiça o que poderia aprender com elas. E isso tem a ver com a questão da ecologia de saberes, né, que é com o reconhecimento da diversidade de saberes existentes no mundo, para multiplicar e para ampliar o repertório de saberes de forma que a gente possa produzir mais alternativas e respostas para as questões que a modernidade não conseguiu produzir e que a ciência moderna, justamente por separar o que era conhecimento, né, e conhecimento relevante do que não era considerado conhecimento, ao não dar nem visibilidade, nem legitimidade, nem reconhecimento a outros saberes diferentes dos científicos, desperdiçou, né? Então tem uma questão aí que é epistemológica também, o que é conhecimento, né? E essa necessidade de se pensar de forma mais ecológica os saberes existentes no mundo, né? Então, o desperdício da experiência tem a ver tanto com a necessidade da gente pensar na ampliação do presente, quanto na possibilidade da gente reconhecer, e aí as nossas pesquisas podem ser fundamentais para isso, né? Podem ajudar nesse processo, reconhecer os saberes existentes no mundo, presentes no mundo, na experiência, aí um termo caro também é o campo do cotidiano, né? Na experiência ordinária, que é a experiência comum dos sujeitos comuns, né? Que na sua vida cotidiana estão produzindo por necessidade, por imposição mesmo da vida, essa experiência. Vamos ver o caso das escolas, que é que na necessidade dos professores precisarem dar continuidade às suas práticas pedagógicas, com o afastamento, né, do espaço-tempo físico da escola, precisaram criar mil gambiarras pedagógicas e, com isso, criaram formas pedagógicas da escola se fazer presente, e conhecimentos, e currículos, e saberes docentes outros, né, na sua experiência comum e diante de uma contingência que se impôs sobre esse cotidiano, né? Então, a questão do desperdício da experiência tem a ver com a problematização da ideia do que é conhecimento válido, como é que as nossas pesquisas podem contribuir para que a gente não desperdice mais a diversidade de saberes existentes no mundo. Uau, a Nayara quer falar, mas enquanto eles procuram lá os trechos que eles querem fazer, é uma coisa muito interessante da sua fala dele, que eu acho que a gente discutir aqui na disciplina, é obrigatório daí, que é essa ideia de realidade. A gente sempre fala isso, né? Ah, tem a ver com a minha realidade, ou com a realidade da escola. E aí você vai falar uma coisa muito interessante quando você vai falar sobre as narrativas. E você vai dizer que não necessariamente as narrativas elas são a expressão de uma verdade. Né? O que precisa mostrar aquilo chamado de verdade. E aí você vai trazer a ideia de um elemento chamado ficção.
E aí, Ale, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, inclusive, eu já ouvi, né, a Nilda falar, a gente nem usa mais o termo realidade. É interessante isso, porque a gente fala, né, sobre o que é realidade, a minha realidade, a realidade da escola. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Estou te ouvindo. Seu áudio, professor. Desculpa, eu fechei aqui porque eu estava botando para carregar, porque tô ficando sem bateria. A gente acredita, tive que tirar o fone, tá? Para poder botar o celular para carregar. A gente acredita muito em realidade, né? Muito apegada à realidade na modernidade, né? É o modo como a gente aprendeu a perceber o mundo à nossa volta e também faz parte da própria ideia de certeza, né, que o pensamento ocidental moderno ajudou a construir, né? Os pós-estruturalistas acreditam menos em realidade porque os pós-estruturalistas consideram que realidade é uma produção discursiva, né? Que as coisas só existem a partir do que o discurso torna existente. Em que sentido? Eu não estou vendo algo ali, estou, mas é o discurso que me diz o que eu estou vendo. Então, aquilo só existe como realidade mediada pelo discurso, né? Foucault vai trazer essa questão, essa problematização para fazer a gente desconfiar dessa ideia de realidade, né? Que a gente aprendeu, se acostumou com ela e naturalizou na modernidade, né? No cotidiano, a gente também problematiza muito a ideia de realidade e principalmente de verdade, né? Por conta de trabalhar com fontes que sustentam, né, esse campo das pesquisas com os cotidianos, que nos fazem pensar sobre as diferentes perspectivas de um mesmo acontecimento, né? E as diferentes formas de entender o que aconteceu dependendo dessas perspectivas e dessas aproximações. E, sobretudo, a gente aprendeu a problematizar isso com a história oral, com o campo, né, da história oral, com o campo das histórias de vida, né, que foram nos permitindo fazer essas problematizações. E também com as contribuições de Foucault, né, do pós-estruturalismo, que vai problematizar muito fortemente essa ideia de realidade, né? A ficção, eu acho que assim, o limite, né, que a gente tem que pensar, que a gente precisa ter um parâmetro, né? Qual é o parâmetro para eu pensar, então, a ficção na pesquisa, nas narrativas, né? A ficção é a contribuição, primeiro assim, a conexão com as experiências vividas, né? E a contribuição para pensar problemas e questões que são caros à, à educação na contemporaneidade, em linhas gerais, né? Então, especificamente falando, o que que me interessa? Me interessam narrativas, ficcionalizadas ou não, que me permitam trazer para discutir saberes docentes e questões curriculares. Não importa se a história foi contada exatamente assim ou não, se ela aconteceu exatamente assim ou não. Ela me traz uma questão. É essa questão que eu quero discutir. Então, eu produzir uma narrativa que me permita dar visibilidade àquela questão de uma forma mais comunicável, então tem a ver com comunicação, mas também de uma forma mais eu vou falar em literaturizada, mas poderia se expressar de outro modo estético, né? Em formas que me ajudem a pensar para além dos cânones da razão científica, né? Então, as artes, elas têm uma capacidade maior de ajudar nesse sentido, e a literatura, especificamente, uma capacidade de fazer traduções via linguagem, né, escrita, né, ou lida, né, ou falada, dessas formas, né? Então, a ficção ela tem aí como parâmetro
o aspecto ético e político das questões que a gente discute. Como eu falei, dando como exemplo a primeira história, né? A primeira narrativa, que é a epígrafe do texto. Não é uma ficção desconectada da realidade. É uma ficção no sentido do livro do João Rufino, né? São histórias acontecidas e inventadas. Aconteceu, mas não exatamente como eu estou contando. Mas para eu te mostrar que aconteceu, eu preciso contar de algum modo. Como é que eu vou contar isso? Né? Como é que eu vou contar isso, no meu caso? Preservando a exposição dos sujeitos envolvidos num acontecimento no cotidiano escolar. Garantindo que as questões que precisam ser problematizadas estejam presentes naquela narrativa. Por quê? A gente trabalha com roda de conversa. Nessas rodas de conversa, os professores falam das suas experiências e muitas vezes essa conversa mobiliza a produção de narrativas. Eles vão contar histórias. Na oralidade, nem sempre aquilo que eu quero contar está expresso de forma que as pessoas que não estão naquela conversa entendam, ou que não conheçam aquele contexto entendam. E às vezes eu preciso pegar essa fala e transformá-la numa narrativa que eu que estou acompanhando a conversa compreendo e torno possível comunicar com outras pessoas que não acompanharam aquela conversa, mas aquela questão está ali. É uma questão para os professores, é uma questão curricular, é uma questão para pensar a política curricular, né? Então, há uma ficcionalização no sentido da literaturização, né? Mas essa ficcionalização ela está inspirada ou ela está mobilizada por experiências e questões que estão nesses cotidianos. Do mesmo jeito que a psicanálise vai produzir um campo teórico amplo, né, e que vai promover um salto, né, na relação Ale, eu vou te terapêutica. interromper, porque isso que você falou é tão importante, principalmente para a galera que vai escrever esses projetos, quando você fala dessa questão das narrativas. Eu acho que a nossa grande questão é como é que a gente dá sentido a essas narrativas, entende? Quando você fala assim, quando a gente está conversando, a gente está usando a oralidade e como é que a gente vai estabelecer deixa eu pensar numa palavra assim, a gente aqui no nosso grupo, a gente chama de noção substitutora, a partir do Ausubel e da aprendizagem significativa, porque a gente vai fazer escolhas diante daquilo que a gente conversou e a gente vai dizer que é aquilo que deu sentido para o pesquisador. Mas você traz um elemento super importante aí, que é essa coisa da ética, do que a gente vai dizer, do que o outro disse, como é que a gente vai pensar com isso. E eu acho assim, gente, isso é fundamental, porque nesse momento o pesquisador vai fazer as escolhas. E aí, por exemplo, quando alguém trabalha na escola, como é que são as questões políticas, questões de identidade, de lugar? Acho que é isso que você está querendo falar, né, Eli? Também, né, assim, que o compromisso político epistemológico das pesquisas em educação, com a educação e com os sujeitos dessa educação. Então, com a escola pública, com os sujeitos da educação, com os professores e os seus saberes, a sua profissão. Então, o conhecimento que eu produzo, ele está muito pautado na ideia de que a minha pesquisa
tem como orientação política mais ampla contribuir com a educação pública e com a profissão docente. Pensando nisso, o que interessa a minha pesquisa problematizar, mostrar, discutir? Como eu nem trabalho com a ideia de dar sentido à narrativa por conta do modo como das minhas aproximações, mas como eu dialogo com as narrativas, porque, assim, o cotidiano, ele é multirreferenciado, vamos dizer assim, né? Então, no cotidiano, você tem o pensamento conservador, você tem a presença do patriarcado, você tem a colonialidade, você tem o racismo, e você tem também um pensamento humanizador, você tem também a solidariedade, você tem também ideias progressistas, você tem também produções que não são hegemônicas, e tudo isso está ali, junto e misturado. O que me interessa para pensar que contribui com as questões da educação pública, das escolas públicas, da profissão docente, da formação de professores? É isso que eu quero trazer. Porque eu ir para a escola, fazer pesquisa no cotidiano, para dizer que a escola, que o pensamento hegemônico é hegemônico, que o problema é o neoliberalismo, eu já sei que o problema é o neoliberalismo, mas o que existe na vida atravessado pelo neoliberalismo e além do neoliberalismo. Como é que nós, como praticantes, estamos num contexto neoliberal, conservador, muitas vezes, produzindo as nossas práticas, os conhecimentos, a formação dos professores, dos estudantes, hoje? Que conhecimentos estamos produzindo? Que elementos entram nessa produção, né? Eu não posso fazer pesquisa para dizer a mesma coisa, né? Eu não posso fazer pesquisa para dizer algo que não vai me ajudar a avançar nos problemas que a gente tem e enfrenta na educação e na sociedade hoje. Então, o que orienta a minha pesquisa hoje nesse sentido? A justiça social, né? E entendendo, e aí eu entendo com Boaventura, que não existe justiça social que se faça sem justiça, ele chama de justiça cognitiva, eu prefiro trabalhar com a ideia de justiça epistemológica. Ou seja, sem o reconhecimento que existem saberes e grupos que foram historicamente negados, eu não faço justiça social. Então, eu não posso pensar justiça social produzindo currículos pautados em conhecimentos hegemonicamente reproduzidos, em conhecimentos que são a visão do colonizador sobre a sociedade, em conhecimentos que são eurocentrados. Eu não vou produzir um conhecimento que ajude a construir uma sociedade mais justa, baseado nos mesmos conhecimentos que historicamente ajudaram a produzir as desigualdades e as injustiças, né? Então, o que orienta o conhecimento que a gente produz com as nossas pesquisas é o entendimento da justiça social como orientador da formação dos professores, dos currículos produzidos, das questões curriculares, e que a gente entende que não se faz sem as questões epistemológicas, né? Nesse sentido, esses elementos são o que balizam as questões éticas e políticas do que eu produzo como prática e como conhecimento com as pesquisas, com as escolas, com os sujeitos, né? A gente sabe que pesquisa no cotidiano sempre existiu, mesmo antes do campo das pesquisas com os cotidianos existirem. Mas a gente também sabe que muitas vezes se ia para o cotidiano das escolas para dizer o que a escola fazia errado, ou seja, para produzir mais visões negativas sobre a escola, né? E a gente aprendeu que isso não contribuiu para a escola avançar, pelo contrário.
isso contribuiu foi para o espaço do mercado privado crescer, porque se criou uma ideia de que a escola pública não é boa, né? Então, isso eu não quero mais produzir com as pesquisas, né? Eu quero produzir a ideia de que a escola pública é muito boa, mas ela pode ser melhor se tiver investimento político, ela pode ser melhor se tiver espaço-tempo de formação continuada para os professores, ela pode ser melhor se eu puder pensar o currículo a partir das questões locais e não pelas bases generalizantes e epistemicidas, né? Então, essas questões que são orientadoras para pensar a justiça social são orientadoras das pesquisas, né? Então, as questões éticas que se aplicam aí, né, em termos de da colaboração com os nossos interlocutores, da contribuição da nossa pesquisa efetivamente para essas pessoas que estão contribuindo para que nós possamos produzir conhecimento, como é que a gente está contribuindo, como é que a gente não está produzindo metodologias de pesquisa extrativistas, né? Então, como é que a gente pode pensar em metodologias de pesquisa não extrativistas, metodologias de pesquisas que sejam colaborativas, que elas não tragam benefício só para o pesquisador que vai lá retirar do cotidiano aquilo que interessa a ele e produzir os entendimentos que ele deseja com isso, mas que também tenham contribuição para aquele contexto que está colaborando com a produção daquele conhecimento, né? Obrigada, Lê. Bruno, Inês. Eu tenho aqui uma questão. Acho que sim. Está ouvindo bem? Está ouvindo, Lê? Sim. No final da aula. Eu tenho uma questão. Boa tarde, professora, está me escutando? Sim. É melhor você ficar aqui. Tá. E ficar aqui pertinho do microfone. Ó, cheguei aqui, tá melhor, professora? Beleza. Eu queria uma questão que me surgiu na leitura. Quando a senhora coloca aqui no texto, aparece várias vezes a palavra educações, entre aspas. Lendo o texto, né, logo na primeira frase na introdução, quando a senhora coloca, nos tempos atuais, já não faz tanto sentido falarmos de educação, mas de educações. Uma frase ótima, mas assim, fiquei em dúvida o porquê da aspas. Aí, mais para frente no texto, a senhora reafirma essa frase, dizendo que agora, depois da pandemia, nós não temos apenas uma educação, e sim várias educações, vários modos de educar. Mas eu queria entender, essa aspas tem algum sentido irônico nisso, no sentido de que as educações que existem a mais pós-pandemia seriam porque não são formais, ou a senhora só colocou aspas por conta de uma questão de juntar palavras, ou eu não sei. Eu queria saber o porquê da aspas. Eu queria usar muito essa frase na minha dissertação, mas eu queria usar da forma correta. Como eu trabalho com outras formas de educação, eu queria entender o porquê que a senhora colocou aspas nessa palavra. Tá bom? Tá. Foi para dar destaque mesmo, porque tem palavras que a gente sempre precisa pensar com ressalva, né? Assim, destacar no sentido de não naturalizar, porque a gente só colocar o plural em educações não vai chamar atenção. E ali eu estou o tempo todo chamando atenção para a ideia de que a gente precisa reconhecer que não existe só uma forma de educar. Talvez sempre tenha existido. O que tenha se produzido foi o nosso reconhecimento dessa existência, a nossa possibilidade de perceber, né, essa multiplicidade de formas de educar, né, que envolvem questões político-pedagógicas, né, perceber isso e perceber somente não é suficiente. Perceber e problematizar, porque não necessariamente só porque é plural nos interessa. Então, existem, dentre as tantas formas de produzir educação, formas que podem não nos interessar, tendo em vista o quê? Tendo em vista a questão ética e política maior, que é a justiça social. Então, será que toda forma de educar, toda experiência educativa, toda a educação que se produziu interessa para o projeto social e político da justiça social, social e epistemológico da justiça social?
né? Então, as aspas, elas buscam não naturalizar o termo, de forma a gente sempre pensar que a multiplicidade não é sinônimo de, é, de algo inquestionavelmente desejável. Em que sentido? No sentido de que as experiências existentes precisam ser pensadas e problematizadas do ponto de vista da sua contribuição para a justiça social. É o balizador, tá? Então, todas as experiências contribuem. Então, por isso está entre aspas. Agora, voltando à tua questão, você gostaria de usar a frase? A gente sempre usa a frase tal qual está no texto. Se a gente achar que tem alguma coisa errada, né, reconhecidamente errada, a gente cita tal qual está e bota SIC do lado, para marcar que a gente identificou um erro. Né? Mas, nesse caso, não é um caso de erro, né? É um caso mesmo de chamar a atenção, e você pode até falar disso, né? É porque na introdução essa questão ela está declarada, né? O reconhecimento das várias formas de educar, das várias, o reconhecimento da rede educativa mesmo, né? Dos processos educativos de se produzir educação em redes, né? E da multiplicidade de formas que isso nos possibilita identificar, O né? Ale, Não sem a necessariamente gente, todas as formas sem a gente existentes saber, interessam investir. Oi? sem a gente saber, sem a gente ter conversado, já tem um texto que eu publiquei em que eu vou falar, eu acho até que esse texto é com a Alexandra e uma pesquisadora do grupo chamada Amanda, em que a gente vai falar também de educações, o plural. Mas a inspiração veio a partir do Nelson Preto, porque o Nelson Preto ele fala de novas educações, é um texto dele de 2003. Ele vai falar sobre nova, e ele também usa, inclusive, entre aspas, de Inês, que está aqui. E aí a gente, falando também um pouco parecido com o que você fala, a gente usou, né? Eu já tenho falado também de educações, no plural, bem no sentido que você está falando ali, que não dá mais para a gente falar só de educação no plural, por tanta complexidade que é, né? Por tão complexo que é o fenômeno da educação. Então, E eu acho que tem uma então coisa também sim, que é o seguinte: a gente reconhece a pluralidade dos projetos educativos e das experiências educativas, e também isso faz a gente reconhecer a disputa política ideológica que se coloca, que é algo que a gente sim, também não pode deixar de lado, né? Quando a gente reconhece que não é mais uma forma só de se fazer educação, nunca houve, né? E agora a gente está percebendo, né, essa presença a partir das experiências, significa também a necessidade da gente problematizar os projetos em disputa, né? Porque a gente sabe que existem disputas políticas ideológicas em torno da questão que é cara, né, ao campo dos estudos com currículo, que é que sociedade eu quero. Então, que sujeito eu quero? Então, que conhecimentos a escola deve preservar, produzir ou reproduzir? O que a escola deve ensinar tem a ver com que sujeito eu quero para que sociedade, né? Não é à toa que a gente viu agora no último domingo, vocês devem ter visto a campanha forte, né, em torno da mobilização para as pessoas irem votar em conselheiros tutelares que respeitam o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma mobilização forte dos grupos conservadores, das igrejas neopentecostais, para eleger conselheiros identificados com projetos de sociedade, de educação e de formação dos sujeitos, que não necessariamente são os projetos que a gente reconhece como comprometidos com a justiça social, né? Então, o que que isso mostra para a gente? Esse fenômeno mostra para a gente que existem projetos educativos em disputa, que a educação está sendo disputada,
né? A educação como campo está sendo disputada. Como ela está sendo disputada? Por várias performances e formas de se fazer educação, pelas educações, né? Essa coisa das eleições ontem, eu fui votar ontem, eu nem lembrava, gente. Também, debaixo de uma chuva, longe, porque Pois eu voto lá é, no pela subúrbio. necessidade que é deixar que essas pessoas assumam esse lugar, que para nós parece micro, né? Ah, mas é só um conceito tutelar, é só. Não, não é só. É importantíssimo que as pessoas que estejam lá tenham essa visão do uso que a lei está falando, né? Então, é importante você ter lembrado disso, viu, Ale? E quem mais, gente? Bruno, vamos lá. Pode falar. Porque os alunos. Oi, professor Alexandre, tudo bem? Eu achei muito interessante o termo educações. Na verdade, eu não conhecia, eu nunca tinha lido nada que falasse sobre educações. E eu achei muito interessante porque a gente ouve muito falar, a gente lê muito sobre infâncias, sujeitos, velhices. E aí, quando eu li o termo educações, me chamou muita atenção. Eu adorei. Mas a minha questão é algo também que eu marquei aqui sobre as diferentes tecnologias vinculadas à justiça social. Eu achei muito interessante esse trecho. E a minha dúvida, na opinião da senhora, assim, experimentada em pesquisas no cotidiano, qual seria assim, a grande barreira ou as barreiras, principalmente no aspecto das escolas públicas, de pouco investimento, enfim, muito marginalizadas no sentido tecnológico. Quais seriam essas grandes barreiras que as escolas públicas encontram dessas tecnologias não atingirem essa justiça social tão aguardada e tão esperada por nós pesquisadores da área? Obrigado. Eu não sou uma pesquisadora do campo das tecnologias, eu acho que a Rose tem mais capacidade de identificar essas questões e falar sobre isso, mas o que a gente pode dizer a partir do cotidiano, como você falou, é o que os professores nos contam, né? Tanto do ponto de vista da precariedade da estrutura física, né, e material das escolas, então, de não ter equipamentos, de não ter internet, de não ter formação para os profissionais, né, para os educadores, os professores e os outros profissionais que atuam nas escolas, poderem explorar, né, os espaços e os meios tecnológicos, né? Além disso, você tem também o fato de que o acesso à internet ele não é como nada, né? Como nenhum, vamos dizer, né? Chamar o acesso à internet de bem também, né? Como nenhum bem na nossa sociedade é bem distribuído. Então, não são todos que têm acesso, não à toa. As populações que são mais atingidas por outras desigualdades também são as populações que ficam alijadas, né, do acesso a tecnologias, à internet, e isso compromete também que as contribuições, né, que as mediações tecnológicas possam trazer também cheguem a esses grupos mais prejudicados, né, numa sociedade marcada pelas desigualdades, né? Eu acho que é muito determinante a questão da limitação dos recursos materiais, né, das estruturas e dos recursos materiais das escolas, e da insuficiência dos investimentos em formação de professores, né? A gente vive, né, os professores numa situação em que eles são avaliados pelos resultados das escolas, mas o peso e a medida que se atribui, né, aos professores pelo resultado das escolas, através da responsabilização docente, pelos baixos índices
aferidos em avaliações em larga escala não é o mesmo peso, é infinitamente díspare, né, do peso do investimento em processos de formação continuada para os professores em atuação, né? É necessário que também que as nossas pesquisas possam adensar o pensamento e as reflexões sociais quanto à insuficiência dos investimentos na escola pública e na formação de professores e como é que isso impacta a qualidade da educação pública, né? Que não existe construir qualidade em educação pública sem que se garanta políticas permanentes de investimento nessa educação, no que faz parte o investimento nos processos de formação continuada, né? Enquanto essas coisas andarem separadas, enquanto a formação do professor depender só da boa vontade dele mesmo e das condições que ele tem efetivamente de fazer uma formação individualmente, considerando que a baixa remuneração, a insuficiência da remuneração, também leva ele a muitas vezes estar em duas redes e ainda pegar trabalhos extras para conseguir manter uma vida razoavelmente digna, né? Sustentar a sua vida e da sua família, ele não tem condições efetivas de investir em formação, né? Tanto que a gente vê que quando os professores fazem isso, professores, por exemplo, que vêm, existem vários espaços de formação, de investimento em formação. Um desses espaços é a pós-graduação. Então, o professor que vem fazer mestrado, doutorado, ele traz para a gente essa limitação, né? A dificuldade de conseguir o tempo para sair da escola, para ter alguém que o substitua, para que ele possa frequentar o curso, para que ele possa estudar, para que ele possa estar nos encontros, né, do curso, para que ele possa participar de congresso, e isso cada vez é mais dificultado pelas redes, porque faltam professores porque os salários não são atrativos, e, por outro lado, se responsabiliza o professor pelos resultados dos índices das avaliações em larga escala. Então, parece que as coisas estão articuladas de um modo que não favorecem, né, o investimento na qualidade da educação básica pública, né? E, ao mesmo tempo que esse favorecimento não acontece do ponto de vista político, você também não tem ações políticas que favoreçam o professor a contribuir para esse objetivo, né? Assim, parece contraditório que isso se dê desse modo, mas talvez não seja tão contraditório, talvez isso tenha a ver mesmo com um projeto educativo, uma ideia de sociedade que não está orientada pela concepção de público, né? E que acaba minando, né, o entendimento da necessidade de investimento nos setores públicos, né? Então, na educação, na formação do professor que atua no setor público, né? Também muito atravessado pela ideia do individualismo e da meritocracia aprendida numa sociedade, né? Na sociedade que é ocidental moderna, mas também é capitalista, né? Então, onde o mérito é uma conquista individual. Então, o professor, se ele deve ser um professor, deve qualificar a sua atuação profissional, deve investir na sua formação, ele tem que fazer isso individualmente, é o mérito dele, não é investimento de política pública voltada para a qualidade da educação básica, né? Então, tem uma contradição posta aí, né? A gente pode dizer que é um paradoxo, né, da educação pública, o não investimento na formação de professores, né? Não sei se eu te respondi, Bruno, porque eu acho até que eu peguei um outro A gente caminho. está com um tempo bem curto. Eu vou pedir a Camila, que quer fazer mais uma questão. Tem certeza? Porque, Ale, a gente está com um tempo curto, porque muita gente depois tem disciplina. Não sei se você gostaria de encerrar.
Eu gostaria muito de agradecer. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma questão? Tinha a Miriam, né? Não, você quer fazer sua questão? Não, é que aí a gente encerra com a questão da Miriam e eu já vou te agradecendo ali. É porque eu quero conversar com a turma antes um pouquinho deles saírem, não saiam antes que a gente termine, mas eu só quero já te agradecer imensamente. Eu acho que todo mundo que está aqui gostou muito do que você trouxe. Com certeza a gente vai citar seu texto nas pesquisas, nos trabalhos, que eu acho que é um texto que traz contribuições, assim como todos os seus textos. Eu sou suspeita de falar, porque você é minha amiga querida. Estou enfatizando isso porque muita gente acha que na academia só tem disputas, né? E a gente trabalha colaborativamente, principalmente eu e a Lei, a gente se ajuda mutuamente nos nossos projetos, vamos no projeto dela, vamos nos projetos, a gente dá aula junto, a gente faz muitas coisas juntas. E já te agradecer, tá? E agradecer aos seus alunos lá, aos seus orientandos, por ficarem até aqui nos ouvindo, né? Tirando nossas dúvidas. Então, Miriam, a Miriam faz a pergunta e a Lê conclui e encerra, tá? Tá combinado assim? Combinado. Tá? Te reencontrar. Em relação ao texto, para mim está muito claro, mas talvez não esteja muito claro para quem está iniciando aqui no mestrado ou doutorado, que é a questão dos saberes docentes. Vocês, né, mencionam muitos saberes docentes, mas não dizem quais os saberes, que saberes são esses. E também em relação a processos formativos. Isso é só para anotar aí e depois pensar sobre isso, tá? A questão que eu queria colocar realmente é o seguinte: a pesquisa com os cotidianos, ela nos diz que o importante é a prática, são os etnométodos trazidos lá pelos sujeitos participantes, né? Que a gente aqui chama de praticantes da pesquisa. Você não acha que é uma contradição quando você diz que a pesquisa dos cotidianos, o que ela quer, o que ela deseja, é dar visibilidade ao que não tem visibilidade? Não seria uma contradição utilizar personagens alegóricos em vez das narrativas dos próprios praticantes? Conseguiu ouvir, Lê? Acho que sim, acho que sim. Bom, eu acho que esse é um debate que até para mais conversas, né? Assim, para uma conversa até mais longa, mas o que eu posso dizer, sim, nesse momento, assim, né? Nos 45 do segundo tempo. Se eu entendo que eu não vou produzir justiça social sem perceber os saberes produzidos, né, por esses praticantes nos cotidianos, que foram histórica, social e culturalmente invisibilizados, que eu preciso dar a ver, né, desinvisibilizar essas produções cotidianas, né, e mostrar e pensar com elas, a partir delas, as alternativas, né, e as possíveis respostas para as questões que a gente enfrenta, né, muitas delas decorrentes do projeto da modernidade ocidental e produtoras de desigualdades, né, eu preciso trazer esses cotidianos, né. A questão da ficção, eu acho que quando você fala dos personagens alegóricos, você está se remetendo a essa questão da ficção, né, ela não seria uma contradição no sentido de que, como eu já cheguei a falar aqui, né, ao longo da nossa conversa, ela traz questões que estão lá, né? Ela dá visibilidade às questões que estão lá, né? Mas ela também tem uma preocupação com a preservação dos contextos que contribuem para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Então, a preservação, considerando, volta lá também no início do texto, né?
que a escola, sobretudo, a escola enquanto instituição, e, sobretudo, as escolas públicas e os professores, eles são alvo de representações demeritórias, né? O que a gente diz sobre a escola, né, e as palavras que a gente traz dos professores, elas podem tornar esses professores e essas escolas também, digamos assim, alvo dessas construções que não favorecem o reconhecimento daquilo que os professores e as escolas produzem, né? Mas, como eu falei também, a ficção ela não é descolada do que acontece, das vivências. Ela é apoiada e inspirada nas vivências, né? Às vezes ela é uma reunião de narrativas, às vezes ela é um ajuste numa fala para que o subentendido fique dito, né? Fique declarado e não subentendido. Às vezes ela traz de outro modo uma questão de forma que ela possa ser compreendida por um público mais amplo, entendendo que quando a gente coloca os nossos textos disponibilizados, por exemplo, né, em artigos das revistas, isso fica disponível na internet, qualquer pessoa pode acionar, né? Às vezes o professor diz assim, não, pode citar meu nome, pode usar meu nome, pode... E aí, por ele, não tem problema nenhum. E por nós, do ponto de vista da pesquisa com o cotidiano, também não teria, porque a gente estaria valorizando, né, a fala daquele professor, né? Por outro lado, o que ele diz pode ser usado fora do contexto e muitas vezes nas redes até contra ele, né? Então, isso foi uma questão que começou a me chamar a atenção, por um lado, do ponto de vista, digamos assim, da proteção mesmo desses colaboradores da pesquisa. Por outro lado, por conta do modo como esses saberes que estão nos cotidianos muitas vezes aparecem de forma, o próprio Sertor fala disso, né? Dispersa, né? E nem sempre trazer esses saberes de forma dispersa favorece com que a gente dialogue com eles para pensar as questões que nós estamos discutindo. E às vezes a gente precisa trazer isso de uma forma mais condensada, né? E de uma forma mais acessível, né? Então, a produção das narrativas mais literaturizadas, ela tem contribuído muito com esse caminho. Recentemente, eu orientei uma tese de uma professora da Rede de Niterói, que agora também é professora do CAP-UERJ, nos anos iniciais, e que ela discutiu, a partir da ideia das narrativas e dos currículos produzidos nos cotidianos, as questões da infância e os saberes docentes para problematizar os processos de centralização curricular, para problematizar as políticas públicas e também para pensar metodologicamente a contribuição das narrativas nas pesquisas, né? As narrativas com as quais ela trabalhou são todas narrativas produzidas por ela a partir dos cotidianos, né? Então, ela como um personagem desse cotidiano que conta histórias desse cotidiano, né? E nessas histórias, né, ela traz acontecimentos que ela vivenciou, que ela viveu, mas o modo como ela conta, que é um modo literário, ao estilo de contos, muitas vezes, ele não declara os personagens e ele não é fiel à situação tal qual ela aconteceu, né? Então é inspirado naquele cotidiano e ela faz com isso uma problematização, né? Uma discussão sociológica mesmo da infância no cotidiano da escola, né? Que foi muito assim destacada, reconhecida e elogiada pela banca, pelo que ela permite trazer através dessas peças, né, narrativas literárias que ela que produziu.
Então, do ponto de vista da ciência moderna, isso não poderia ser considerado dado de pesquisa. Mas na pesquisa com o cotidiano, a gente não trata o dado de pesquisa como algo generalizável, né? É algo que nos ajuda a pensar e problematizar a questão de pesquisa. E, nesse sentido, né, as narrativas que ela traz ajudam a pensar e problematizar as questões de pesquisa que ela traz lá, né? Então, eu não vejo contradição, pelo contrário, eu vejo uma coerência, né, no sentido de que a gente dar a ver esse cotidiano, ao mesmo tempo que a gente tem uma preocupação ética e política com os sujeitos e espaços-tempos desse cotidiano também. Né? Eu acho que ela permite, do modo como a gente faz, dar ainda mais dimensão a essa desinvisibilização do cotidiano, uma maior dimensão à desinvisibilização do cotidiano, e também a valorização dos saberes fazeres produzidos, né, pelos professores, pelos praticantes desses cotidianos, sobretudo. Mas eu acho que a gente pode conversar muito mais sobre isso ainda, né? Podemos sim. Ali, Rose, muito então vou obrigada. fechar aqui, tá, Rose? Queria, então, Ah, eu acho agradecer, me colocar, claro, disponível para outras conversas, em outros momentos, em outros espaços-tempos, né? Agradecer pelo convite e pela possibilidade de nós estarmos aqui trabalhando em conjunto, porque aposto, acho que no coletivo e nos diálogos é o que, de fato, se coloca como caminho, né, para a universidade hoje, para a pesquisa hoje, né? Então, agradecer pela oportunidade que vocês criaram aí com essa proposta, com esse convite.